Conversa com o especialista. Oferecimento Oral Mob, clínicas odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care. Hoje vamos falar sobre tireoide. Você sabia que essa glândula regula o funcionamento de todo o nosso organismo? Vamos conferir? O que é tireoide? A tireoide é um órgão do nosso corpo, é uma glândula hormonal que fica aqui na parte anterior do pescoço e ela produz hormônios, que são o T4 e o T3, que vão pela corrente sanguínea e que ajudam na regulação do funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. Qual a diferença entre hipertireoidismo ou hipotireoidismo? Bom, a produção hormonal da tireoide, geralmente é regulada por demanda. Se o corpo está precisando um pouquinho menos, ela produz menos. Se o corpo precisa um pouco mais, ela ajusta para mais. Quando a tireoide perde a capacidade de regular essa produção hormonal, a gente pode ter a deficiência de hormônio, que é o hipotireoidismo, que é quando tem menos hormônio do que o corpo precisa, ou pode ter um excesso de hormônio, que é o hipertireoidismo, que é quando tem muito hormônio circulante. Como identificar? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo, para a gente poder fazer um diagnóstico correto, é necessário fazer uma dosagem hormonal. Essa é a melhor maneira de fazer um diagnóstico. Mas existem alguns sintomas que podem nos direcionar, né? Então, assim, as pessoas com hipotireoidismo tendem a se sentir mais lentas, mais devagar. Então, cansaço, sonolência, dificuldade de concentração, pode ter queda de cabelo, intestino mais devagar. E as pessoas que têm hipertireoidismo é ao contrário, elas se sentem mais aceleradas. Então, coração acelerado, palpitações, pode ter o hábito intestinal mais acelerado, irritabilidade, insônia, agitação. É como se tivesse ligado na tomada, a gente diz. Quais são os fatores de risco? A causa mais comum de hiper e de hipotireoidismo são as doenças autoimunes. Então, o corpo produz anticorpos contra a sua própria tireoide. E isso, na maioria das vezes, é herdado geneticamente. Então, um dos principais fatores para ter doença de tireoide é ter familiares que também têm doença de tireoide. A gente sabe também que mulheres têm mais doença de tireoide do que homens e que esses problemas hormonais tendem a aumentar com a idade. Então, a idade avançada também é um fator de risco. Como é o tratamento? O tratamento do hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, é a reposição do hormônio que está faltando. Então, a gente não consegue resolver um problema hormonal com medidas dietéticas, por exemplo. A gente realmente tem que repor o hormônio que está faltando. No caso do hipertireoidismo, que é o excesso, para definir o tratamento, a gente primeiro tem que definir a causa, a gente tem que ver o que está causando o hipertireoidismo. E o tratamento pode ser com medicamentos que bloqueiam a função da tireoide. Em alguns casos, a gente pode ter que indicar cirurgia, quando a tireoide está muito volumosa ou quando tem algum nódulo produzindo muito hormônio. Em outros casos, a gente pode fazer tratamento com iodo radioativo, que é uma substância, como o próprio nome diz, radioativa, que faz com que a tireoide diminua de tamanho e deixe de produzir esse excesso de hormônios. Dicas de prevenção para evitar problemas na tireoide. A gente não tem, infelizmente, uma maneira direta de prevenir doença de tireoide, porque os 3 principais fatores de risco são não modificáveis, que são fatores hereditários, sexo feminino e idade. Mas de forma indireta a gente consegue evitar que essa manifestação autoimune se manifeste precocemente. Então, mantendo um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, manter o peso em dia, não fumar, não beber em excesso. Estilo de vida saudável mantém o corpo da gente em equilíbrio. Conversa com o especialista. Oferecimento Oral Mob, clínicas odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care.